Fala galera, Matrix de novo na área, tá? Dessa vez aí eu tô com a dona Matricas, a Maria, tá? Não sei como que vocês querem chamar, se é Matricas, senhora Matrix. Muito feio, Matricas. Dessa vez eu vou fazer um vídeo de conteúdo de carreira, tá? Vou falar de um assunto aqui de aprendizado, tá? Eu sigo uns grupos nas redes sociais sobre programação e carreira, né? E eu notei que o pessoal tá tendo muita dificuldade hoje para aprender. Porque tudo mudou. A forma de aprender mudou e o pessoal ainda não acordou para isso aí, da mesma forma que eu também não tinha acordado, né? Eu demorei um pouquinho para acordar aí sobre isso aí. Tem muita gente ainda que não acordou e então, se você não acordou ou se você acha que acordou, assiste também aí o vídeo, porque talvez você ainda não acordou, você só pensa que acordou, tá? Já vou falar que eu vou fugir daquelas regras de 5 minutos de vídeo, tá? Vou passar, esse vídeo vai ser bem estendido. E tentar passar aí um pouquinho pra vocês do que é aprender hoje em dia, tá? Talvez eu ajude aí vocês. Então assiste aí que eu acho que o conteúdo vai ser bacana. Eu participo de alguns grupos e eu vi que tinha muitas pessoas assim mais velhas que estavam tendo dificuldades para aprender e receio de estudar online, tá? Depois da pandemia de Covid, depois que começou, aumentou ainda mais isso. Antes da pandemia a galera tinha uma rotina, trabalhava presencial e tal. Aí veio o Covid e fez grande parte dessa galera trabalhar e estudar em casa, tá? Só que o pessoal precisa aprender o trabalho, pois o mundo está em constante mudança. E o que a pessoa fazia isso 30 anos, a coisa muda. O que você fazia presencial não é igual e fazer remoto é diferente. Então o que aconteceu? As pessoas... as empresas começaram a ministrar treinamento, né, para essas pessoas que estão remoto em casa. Só que as empresas viu e falou assim, começou a perceber que na internet já tinha lá pronto. Todo esse treinamento que eles estavam ministrando já tinha lá pronto e a maioria até de graça. A internet tem um vasto conteúdo de aprendizado e a grande maioria de graça para o usuário, tá? Aí que entra o assunto desse vídeo, tá? Pessoas que têm resistência a aprender ou aprender online. Hoje eu estudo análise de desenvolvimento de sistema, sou formado em administração e vou fazer uma linha de tempo aqui para vocês entenderem o quanto as coisas mudaram durante os anos, da época antes de mim, da época do meu ensino médio, da época que eu estudava administração e da época atual que a gente estamos vivendo, que eu estudo análise de desenvolvimento de sistema. Vou bem lá atrás, tá? Antes da era industrial, as pessoas viviam lá no campo. Ou seja, o pai ensinava para eles como o filho plantar, como o filho colher, criar os animais. O comércio era através do escambo. As pessoas trocavam as coisas. Ô fulano, eu tenho uma cenourinha aqui, você não quer trocar com umas batatas e tal? Então essa era a vida das pessoas, tá? Aí veio a era industrial e as pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade. Começaram a trabalhar nos grandes centros, né? Uhum. As indústrias empregavam, ensinavam o trabalho para o funcionário. Aí começou a vir mais pessoas para a cidade. Essas pessoas consumiam e quando elas consumiam, o consumo das indústrias aumentava, então por sua vez aumentava também a necessidade de pessoas para trabalhar, aumentava as ofertas de emprego. Junto com as indústrias veio as máquinas modernas para suprir a necessidade de consumo das pessoas. As pessoas estavam consumindo tanto que não dava conta para fazer manualmente ali na mão. Então as indústrias teve que colocar máquinas para fazer cada vez mais. E essas pessoas que trabalhavam nessas indústrias começaram a ganhar profissões. Operador de máquina de chinelo, operador de máquina de fazer lenha, sei lá. Lenha nasce, né? Não faz. Mas, Sim. sei lá, se tinha uma máquina lá de cortar lenha, tinha uma pessoa para operar. Sim.
alguns centros educacionais começaram a ministrar curso para trabalhar nesses principais ramos, né? Tipo de roupa. O ramo de roupa sempre vai existir. Então a indústria têxtil tem lá as máquinas e tem um operador para essas máquinas aí, né? A não ser que, sei lá, invente uma impressora de roupa e as pessoas começam a fazer as roupas dela em casa, mas sempre vai ter a indústria têxtil e sempre vai ter um operador lá para operar uma máquina grande da indústria têxtil lá, para fazer uma sola de sapato. Então as indústrias davam treinamento para esses funcionários, né? Caso eles não tivessem curso. E tinha também as instituições que davam curso, tipo o Senai, por exemplo, que dava curso para operar essas máquinas e tal. E logo as cidades ficaram cheias, as pessoas precisavam se destacar nos demais para arrumar emprego, para arrumar alguma coisa melhor. Para arrumar emprego até arrumava, mas para arrumar um emprego melhor as pessoas tinham que se destacar. Aí começou a aparecer uns cursos de auxiliar de escritório, curso de datilografia e muitos outros aí, manicure, sei lá. Isso já lá nas décadas de 70, 80, até o comecinho dos anos 90. Eu não sei se a Matrix ela tem 10 anos de diferença aí pra mim. Então, eu não sei se você pegou essa época aí que o pessoal precisava de curso de datilografia pra trabalhar. Não. E eu, quando era criança, era obrigatório um adulto fazer curso de datilografia para conseguir um empreguinho melhor ali. Um empreguinho melhor que eu digo, fora da área braçal ali, um emprego mais sossegado, sentado e tal. Você é criança, eu estava ainda no planejamento. Estava no planejamento, né? Então tinha isso nessa época aí, o pessoal precisava de um curso de datilografia para se especializar, né? Eu sou de 82, né? Para vocês terem uma ideia. Então, nessa época aí, nas épocas 90 aí que eu era criança, tinha bem disso aí. Eu lembro também que antes não necessitava de estudo para ser lixeiro, por exemplo. Aí começaram a exigir a 8ª série. E todo mundo começou a falar, se você não estudar, você não vai nem ser lixeiro. Pois para ser lixeiro precisa da 8ª série. Então aí o negócio já começou, tipo, tava cheio de pessoas, né? Então eles já começaram a fazer um meio ali de pegar os melhores. Se tem muitas pessoas, por que você vai contratar as piores? Então o pessoal já começou a estreitar ali, né? Quando eles diziam estudar, se você não estudar, eles não queriam dizer faculdade, não. Porque faculdade naquela época era uma coisa ainda bem distante da gente que é pobre. Era uma coisa mais para rico ali. Os pobres nem sonhavam com faculdade, a verdade é essa. O pobre nem queria saber de faculdade. Era loucura falar faculdade naquela época. Na realidade, até metade da minha época também. Sim. Minha mãe... Se você escutava alguém falar que ia fazer faculdade, você falava, tá louco esse cara aí, esse cara é doido, né? Estudar naquela época era tipo terminar o ensino médio e fazer um cursinho de datilografia. Isso era estudar naquela época. Isso tinha o mesmo peso que uma faculdade tem hoje. Passar disso era fazer um curso técnico no Senai. Você fazendo seu curso técnico no Senai, você era visto como uma pessoa que tem pós-graduação hoje. E você encontrava, para você fazer Senai naquela época, você precisava de uma empresa, a empresa te encaminhava para o Senai e você trabalhava com a empresa fazendo Senai. Era um negócio, um processo meio burocrático, não era pago que nem é hoje, qualquer um faz. O Senai era meio complicado. Então, no fim dos anos 90, estava chegando a internet na casa dos brasileiros. O brasileiro começou a ter acesso à internet, acho que por volta de 94, 96... Não, 94 não, acho que uns 95, 96, aí, ano 95, 96. O velho curso de datilografia começou a ser substituído pelos cursos de informática. O Windows 10, que hoje a gente acessa, facinho, utiliza as coisas, era muito complicado de usar naquela época, porque naquela época era o Windows 3.11. A gente está no Windows 10, era o Windows 3.11, era extremamente complicado de você usar. Então, tinha cursos nessa época, e eram cursos demorados, extensos e caros. Tinha curso para Windows, Word, Excel, tudo que você ia fazer no computador, você tinha que fazer um cursinho. Não era essa coisa que você abre hoje e você vai aprendendo, aí você fala, como coloca o negrito? Aí tá o negrito ali, você marca. Não, era complicadíssimo para aprender. Eu lembro que meu pai, naquela época, comprou um dos primeiros computadores na região, pois ele tem uma indústria gráfica, né, uma pequena indústria gráfica, né? Antes vocês pensem aí que eu sou rico, milionário, né? Então tava modernizando e precisava de computador.
as coisas da gráfica começaram a ser feitas no computador. Ele precisava de um computador para fazer o modelo e passar para a máquina, que antigamente era feito com pecinhas de chumbo. Então naquela época o presidente Itamar Franco estava entrando o real, ainda era uma moeda entre o cruzado novo e o real, tinha o RV, uma moeda que não existia, era uma moeda virtual. Era uma moeda de transição entre o real e o cruzado novo. Ela chamava unidade real de valor. Então, todo dia essa moeda ia alterando o preço. Então, as coisas eram com preço de URV, mas você pagava com cruzeiro. Então, você sabia que uma URV custava tantos cruzeiros. Então, a pessoa falava, uma URV. Você sabia que era 2.000 cruzados, sei lá, não lembro qual era a moeda. Então, você dava 2.000 cruzados, porque era uma URV. Aí, logo entrou o real também. O real passou a custar cerca de $1. $1 começou a passar a custar R$1. E naquela época meu pai pagou cerca de $3.000 nesse computador. Era um absurdo, um preço muito alto. Os pobres não tinham acesso de jeito nenhum. Meu pai teve que comprar porque a indústria dele necessitou. Pois bem, por volta, aí um pouquinho mais adiante, por volta dos anos 2000, as pessoas agora estudavam informática para ser competitiva. Começou a estudar Windows, Word, Excel e tal. Com esses cursos que eram caros. Nessa época aí você pagava por volta de R$400 por mês um curso desse, que hoje é o preço de uma faculdade. E naquela época a faculdade era em torno de uns R$3.000, assim, era uma coisa muito distante pro pobre, né? Aí o mundo modernizou, quase toda casa tinha um computador, a internet começou a se popularizar, a indústria de ensino cresceu e começou a aparecer muitas universidades, o negócio descambou. Virou uma busca desenfreada por alunos. E lá pro ano de 2006 já era normal qualquer pessoa ter acesso à faculdade, ao ensino superior. Você já havia muito pobre estudando ensino superior. Então o velho curso de Windows e Word e Excel, que nessa época era bem intuitivo, já não necessitava mais de um curso para você aprender, já estava fácil de você acessar porque já estava mais moderno, ele deixou de ser tão necessário o curso. Aí começou a ser necessário o quê? A faculdade. Aí todo mundo começou a correr para fazer faculdade para ser um diferencial. Para você não ter que fazer o trabalho braçal. Para você ter um emprego, assim, entre aspas, melhor. Não que um emprego braçal não seja digno. Além da faculdade, um pouquinho mais adiante ainda, a faculdade começou todo mundo fazer e o negócio ficou todo mundo tendo faculdade. Então, o que acontece? As pessoas começaram a ir atrás de algo diferente, um diferencial, para não ser mais um na multidão, né, no meio dos outros. Então, o que o pessoal começou a fazer? Começou atrás do curso de inglês. E o curso de inglês começou a ser um diferencial. Quem tinha inglês era melhor e conseguia um emprego melhor, mesmo que nem precisasse falar inglês, mas era um diferencial. Na hora que você ia concorrer a um cargo, as empresas falavam assim, vê quem tem inglês aí, né? Se o cara vai fazer a mesma coisa, porque a gente não pega um que vai pagar a mesma coisa e fala inglês, né? Vai que um dia a gente precisa. Então o inglês era um diferencial, tal. Mas aí o mundo se globalizou, ficou tudo interligado pela internet. Hoje você compra as coisas da China, daqui da sua casa. Então aquilo que era diferencial, o inglês começou a passar a ser uma coisa comum. Com o conteúdo da internet, você tem internet na sua casa, você tem internet no seu bolso, na palma da sua mão com o seu celular. Então, para você aprender as coisas ficou mais fácil, muito mais fácil. Hoje em dia você tem conteúdo na palma da sua mão no seu celular e às vezes de graça e às vezes muito melhor do que um pago. Só que tem um lado ruim disso aí. Se você tem conteúdo de graça na palma da sua mão e ali a todo instante, os seus concorrentes também têm. Então, se você tem esse acesso, o seu vizinho, o seu colega de classe, seu concorrente de emprego também tem acesso a esse conteúdo. E aquilo que vai te destacar dos outros, não te destaca mais. Porque o mesmo conteúdo que você tem acesso,
outras pessoas têm também. Então aquilo que era para ser um diferencial seu, passou a ser necessário. Porque enquanto você está fazendo um curso, seu vizinho está fazendo 2 lá na casa dele. Porque ele tem acesso à mesma coisa. Então o diferencial já não é mais diferencial, é necessário. Então é nessa parte que eu falo, que as pessoas têm que acordar. Porque tem conteúdo de graça aí. Tem coisa que antigamente você tinha que pagar e pagar muito. Hoje em dia está tudo aí acessível. Aí, me lembrando de uma história de uma pessoa muito próxima de mim. Você até conhece quem é. Eu convidei há alguns anos uma pessoa muito próxima de mim para fazer faculdade junto comigo. Ela respondeu, estudar não é comigo não. Naquela época, eu até pensei assim, eu falei, normal, né, esse pensamento. Porque naquela época, se você não fizesse uma faculdade, você poderia arrumar um emprego bacana, braçal. Às vezes ganhar até mais do que quem tinha faculdade, né? Então, vida que segue, né? Nem naquela época essa mentalidade era normal. Porém, hoje, o nosso país tem 14 milhões de desempregados. Só no nosso país. Isso não é só no Brasil, não. Não vou falar, o Brasil tá uma merda por causa do governo atual ou por causa do governo anterior. O mundo tá todo lascado. E só no Brasil tem 14 milhões de desempregados. Aí vem o primeiro ponto desse vídeo que eu queria falar para vocês. Por que eu vou contratar um garçom analfabeto se tem outros 10 que sabem ler e escrever? E vai chegar lá pro chefe e deixar um papelzinho escrito, mesa 10, uma sopa de camarão. Ao invés de contratar um analfabeto que toda vez que o chefe esqueceu o que era, vai ter que chamar ele e falar, o que era da mesa 10? E o cara vai lá falar, uma sopa de camarão. Se o cara sabe escrever, ele vai lá e deixa um papelzinho. Por que eu vou contratar o cara que não sabe escrever? Não desmerecendo uma pessoa que é analfabeta. Mas por que eu vou contratar? Então, essa pessoa já está fora. Por que eu vou contratar um pedreiro que não sabe fazer conta? Se eu posso contratar, nesses 14 milhões de desempregados, um pedreiro que sabe fazer conta. Aí ele vai chegar lá pro engenheiro e vai falar assim, ô chefe, eu preciso de 10 sacos de cimento, porque eu usei um saco de cimento para fazer uma parede. E tem mais 10 paredes, então eu sei que eu vou precisar de mais 10 sacos de cimento. Por que eu vou contratar um cara que não sabe fazer conta, se eu posso contratar o cara que já vai fazer a conta e entregar lá para o engenheiro? E eu não vou falar só dessas profissões braçais. Vamos mais adiante aí na minha área de programação. Por que eu vou contratar um cara que sabe programar em Java, se eu posso contratar um cara que sabe programar em Java e conhece mais 10 tipos de tecnologia? O custo dos dois é o mesmo. Por que eu vou contratar o cara que só sabe Java? Eu vou contratar o cara que sabe as outras tecnologias também. Então hoje, se você não estudar, você fica para trás. Tem engenheiro trabalhando de Uber. E não é porque o Uber ganha mais não. Mas porque a concorrência dele é tão grande, os concorrentes dele têm pós-graduação e mais um monte de coisa. Então o cara se sujeita a trabalhar de Uber. Não que também o Uber não seja digno. Se você não estudar, você vai ficar para trás. Segundo ponto, fácil acesso à informação. Como eu já disse, se você tem fácil acesso à informação, seus concorrentes também têm. Quando eu entrei na faculdade de administração, eu era um destaque da sala. Um aluno aplicado, nota 10. As pessoas vinham me procurar para aprender e tirar dúvidas comigo. Eu me formei lá para 2014. Até meus 20 e poucos anos atrás, até meus 20 e poucos anos, eu trabalhava como técnico de informática. Não te conheci nessa época. Depois eu larguei e resolvi seguir outros rumos, né? Aí em 2018, eu já estava com você lembra, eu resolvi voltar para a área de tecnologia, só que dessa vez como programador, que era uma área que eu sempre quis trabalhar. Desculpa, não vou ler. Aí eu peguei minha rescisão de trabalhista, já estava casado com você, e fui estudar numa das melhores instituições de ensino nessa área, a Impacta. Não era nem para mim estar falando o nome da instituição, mas eu vou falar. Era uma das melhores instituições de ensino de tecnologia da América Latina. Deixei lá na faixa de uns 6 mil com eles. Foi ruim? Não foi ruim. Mas eu estava com uma dúvida e fui procurar na internet uma coisa e descobri que tudo que eu estava aprendendo tinha na internet.
melhor e de graça. Nossa, aquilo lá me doeu. Eu fiquei doido, me senti traído e me senti que estava traindo todos à minha volta, pois eu poderia ter gasto esses 6 mil com as pessoas que eu queria, podia ter gastado com você. A gente podia ter passeado, podia ter usado em casa. Mas usei lá no estudo. Então não me doeu tanto porque ainda foi com estudo. Ainda mais que naquela época o dinheiro estava meio escasso pra gente, né? Mas ainda assim eu continuava com o pensamento. Eu só consigo aprender presencial. Ensino à distância é uma porcaria. Nunca vou aprender nada online. Porque aquilo tinha sido enraizado em mim. Aquilo vinha de outras pessoas enraizado já. Mas para algumas pessoas é mais fácil que para as outras. Sim. Eu não consigo aprender online. Então, mas aí que vem esse vídeo falando disso. Eu não sei se você chegou a já pegar umas revistinhas, uns gibis, que no fim tinha um cupomzinho do Instituto Universal Brasileiro, que você preenchia o cupom, pagava, mandava junto com um cheque, e eles mandavam a apostila para você estudar em casa. Não. Então, não era da minha época. Quando eu era criança, tinha o Instituto Universal Brasileiro, não sei se existe hoje. Mas aquilo, as pessoas pegavam, a maioria falava, meu, você é louco, não dá para aprender nada. Não dá para aprender nada à distância, porque as pessoas faziam aquilo, depois ia fazer uma prova lá e passava e se formava, né? Então tinha alfabetização, tinha curso eletrônica, tinha vários cursos. E as pessoas não aprendiam. Então nós brasileiros já foi enraizando já por causa do Instituto Universal Brasileiro. Falar, meu, aprender à distância, você é louco. Aí começaram a vir os estudos de faculdade online. Aí o pessoal fala, meu, aprender à distância é ruim demais, não dá. Porque a tecnologia naquela época era bem primária, era um negócio bem ruinzinho. Então realmente era difícil de aprender. E a gente enraizou aquilo que aprender à distância era ruim. Grava o que eu vou falar. Eu ainda estava dormindo, enquanto alguns estavam acordados. No primeiro semestre, eu ouvi meus colegas de classe dizer, isso é fácil, isso aí é baba. Muitos já diziam que tinha inglês fluente. Eu olhava e pensava, tá bom. Só pensava, quanto aqueles moleques eram arrogantes e prepotentes. Como esses moleques podem saber programar se nunca trabalharam? Era o que eu ficava pensando o dia inteiro. Até ontem só pensava jogar Fortnite. Aí hoje já sabe programar? Tem 20 anos nas costas aí, já sabe programar? Já sabe falar inglês? Como que o moleque saiu da favela igual eu? Como que sabe falar inglês? Que absurdo. Eu ficava pensando naquilo, ficava batendo na minha cabeça, né? E não acreditava nem ferrando, só pensava, esses moleques arrogantes e prepotentes. Aí chegou o segundo semestre. E o que eu tinha mais medo de acontecer, aconteceu. Eu descobri que tudo que eles falavam era verdade. A molecada tinha um conhecimento absurdo, um conhecimento incrível. Aí eu comecei a me sentir um inútil. Estava acostumado a ser o centro da atenção da classe. E os moleques me detonavam, quebravam no meio. Os moleques eram foda demais. Aí só martelava na minha cabeça como isso podia acontecer. Ficava martelando o dia inteiro. Mas eu tinha algumas vantagens sobre eles. A experiência dos anos que eu tenho. E um detalhe que eu sou bem observador. Eu tenho uma visão bem holística assim, das coisas. Eu consigo enxergar meio fora. Assim, eu começo a observar muitas coisas, né? Aí eu comecei a observar eles. Eles não aprendiam nada em aula. E mesmo assim no outro dia vinha sabendo mais que os professores. Falei, como que acontece isso? Aí foi aí que eu descobri o verdadeiro poder da internet. Todos eles, apesar de alguns não ter comprometimento nenhum na aula, aprendiam com videoaulas. Um assunto que era extremamente difícil para o professor passar para nós na lousa e giz, que ele tinha que passar, ensinar, explicar, nós copiar, ele apagar e passar mais conteúdo. Era extremamente fácil aprender num conteúdo multimídia na internet. Porque quem estava ensinando podia passar exemplos usando imagens, podia passar exemplos usando vídeos, podia passar exemplos usando áudios, e não precisava esperar ninguém copiar para apagar. Porque o aluno abaixava aquele conteúdo lá e ficava salvo no computador. Mas como eu poderia aprender algo pela grande rede se meu cérebro exercia resistência a aprender online? Uma coisa é você entrar no YouTube ali e fazer uma casinha do cachorro, porque você precisa, ou porque você quer economizar. Então você está fazendo um negócio ali por hobby e tal. Terminou, você sabe que não vai precisar mais estudar aquilo,
Ou então, se não terminou, você fecha o YouTube, joga as madeiras fora e fala, eu vou comprar a casinha lá e pronto. Você consegue fazer, você consegue aprender um tutorialzinho desse. Você vai lá fazer uma maquiagem, você consegue fazer uma maquiagem lá que você viu no tutorial na internet. Você faz de boa. Mas agora outra coisa é você estudar realmente uma profissão, ou estudar alguma coisa. É totalmente diferente. Para quem não tem esse costume de estudar, ainda mais para quem não tem costume de estudar online. Fica quase um pesadelo. Mas eu precisei persistir até que meu cérebro se acostumasse com essa ideia de aprender online. Eu ainda não tenho o mesmo ritmo dos meus colegas de sala, mas eu estou bem mais esperto. Então, então o ponto é esse. Vocês precisam aprender a estudar. Precisam aprender a estudar online, pois muitos já acordaram e vocês vão concorrer com esses caras que já acordaram. Não dá para concorrer com quem está acordado dormindo. E o pior, a nova geração toda está nascendo acordada. A nova geração nasce com o celular na mão, assistindo o Lucas Neto. Só que junto com o Lucas Neto, ele aprende a fazer um truque no Fortnite, ele aprende a fazer um truque no jogo. E nisso ele está aprendendo a aprender online. Os moleques já nascem conectados. Ele está assistindo um desenho em inglês. Ele está aprendendo um idioma novo. E a gente não tem o costume de aprender. E eles nascem aprendendo. Então é uma concorrência desleal até, vamos se dizer. Não dá para você concorrer com quem está acordado dormindo. Em breve, todos vão estar acordados. E quem estiver dormindo ainda, vai estar fora, tá? O que eu quero dizer com isso? Por enquanto, a gente ainda tem uma vantagem. Se você acordar hoje e você começar a estudar, você ainda consegue se destacar dos que estão dormindo. Não dos que estão acordados. Porque dos que estão acordados, o máximo que você vai conseguir é chegar a ser igual. Mas ainda tem muita gente ainda dormindo. E a gente precisa acordar para sair desse pessoal aí que está dormindo. Eu me sinto às vezes até meio que nem no filme do Matrix, o Neo, tentando salvar as pessoas que estão acordadas e as máquinas sugando energia das pessoas, tá? Aí vem a parte, o que eu preciso para começar a aprender? Quase nada, cara, quase nada. Hoje para aprender basta estar conectado à internet. E praticamente o conteúdo vem para você. Ah, Matrix, mas o meu computador é ruim. Ah, Matrix, mas eu não tenho computador. Cara, o computador só precisa estar na internet, meu. Se o computador rodar a internet, não precisa ser rápido. Se ele rodar a internet, você já consegue todo o conteúdo que você precisa. O seu celular, você consegue acessar. Apesar que eu não recomendo muito celular, que a telinha é meio pequena, para digitar é meio chato. Mas no celular você consegue, cara. Se você tem um computador que acessa a internet, você consegue. Você vai fazer um curso de Photoshop, talvez seu computador rode muito lento ali e você não consiga um desempenho ideal, tal, mas você vai conseguir fazer as tarefas do curso. Agora, quando você for trabalhar, a empresa lá vai dar um computador foderástico lá para você usar. Mas para treinar você consegue com uma maquininha velha. Ah, Matrix, mas eu não tenho máquina nenhuma, não tenho dinheiro para comprar. Cara, se você entrar no Facebook Marketing lá, sei lá, de compra e venda, tem moleque lá que não acordou ainda pra vida e tá lá trocando computador num kit da Oakley. Vem nos kits aí, sem perreco. Troca lá, meu, dá um kit de roupa pro moleque lá e pega o computador. Você vai estudar, você vai entrar no mercado de trabalho, você vai conseguir comprar 10 kits aí disso aí. Então não é desculpa. Hoje em dia você consegue um computador, para estudar pelo menos, você consegue um computador barato. E isso às vezes você já até tem em casa. Eu recomendo o quê? 2 telas para você trabalhar, que nem eu tenho aqui. Ah, Matrix, mas é caro o monitor. Meu, tem monitor lá que é 50, 40 reais, monitorzinho usado. Se você não tiver dinheiro para comprar um monitorzinho usado, para ligar junto com o seu computador, usa o celular, cara. Usa o celular aqui, ó. Você deixa o vídeo rolando no celular e faz o exercício no computador. Usa o tablet do irmão, usa, sei lá, cara. Mas hoje tem, meu. Hoje não é desculpa falar, não tenho um computador para estudar. Se você falar, não tenho um computador para trabalhar, eu até entendo. Mas um computador para estudar não é desculpa. Hoje em dia o pessoal consegue, tá? Você só precisa sentar a bunda
na cadeira e persistir estudando cursos e mais cursos. Se acabou um curso, não fica se sentindo o máximo não, porque terminou um curso. Vai lá e faz mais 3, cara, porque seu concorrente está fazendo mais 3. E às vezes você fala assim, pô, na casa do Matrix todo mundo estuda lá, pra ele é fácil falar. Não, minha esposa aqui mesmo tá aqui, ó, de prova. Ela é uma das pessoas persistentes que ainda resiste a estudar. Meus filhos são ultra resistentes. Quantas vezes você vê eu falando pra eles, vai estudar, vai estudar. Eu tenho uma prova pra fazer agora e tá difícil. Tá difícil. Mas tem que pegar firme. Ó, na internet tem uma infinidade de canais grátis no YouTube para estudar, que são tão bons quanto os pagos. Só dá uma procuradinha, frequenta grupo no Facebook aí com o mesmo interesse que o seu, que as pessoas já vão compartilhando conteúdo. Eu vou mostrar aqui um site aqui que é sensacional para quem está começando, tá? Que é o Curso em Vídeo, aqui é do professor Guanabara. Pode entrar aí, cursoemvideo.com. Tem vários cursos de programação, tem curso de Word, tem curso de Excel, tem curso de Photoshop. Tem curso de graça na internet aí a rodo. É só procurar, tá? Não precisa de pagar nada, não precisa mexer no bolso. Outra coisa também que eu ia comentar é o seguinte. Eu contei toda essa história da Revolução Industrial até os dias de hoje. E como vocês podem ver, a tecnologia sempre vai substituindo os humanos para baratear o custo e fazer mais rápido. Em breve o mundo vai estar dominando as máquinas e em casa vai ter assistente Alexa, assistente do Google, no serviço vai ter as máquinas lá, toda informatizada. Para ter uma ideia, a Avon, a linha de produção deles, quando uma pessoa que era revendedor fazia um pedido, o revendedor pegava todos os pedidos do cliente dele, fazia um pedido lá para a Avon, eu quero isso, quero aquilo e tal. Aí o que acontece? Era várias pessoas, ia separando, esse perfume que ele quer esse creme, ia colocando na caixa, aí vinha uma outra pessoa, fechava a caixa e mandava para entrega. Hoje em dia, se vocês procurarem no YouTube, a linha de produção da Avon, quando uma pessoa faz um pedido, um revendedor faz um pedido no site, automaticamente a máquina pega uma caixa e começa a cair todos os produtos que essa pessoa pediu, um perfume, um creme e tal, vai caindo na caixa, a própria máquina fecha as esteiras, leva essa caixa até o veículo que vai fazer a entrega. É tudo automatizado. Substituiu várias pessoas que trabalhavam nessa linha de produção. Porém, substituiu várias pessoas que trabalhavam lá. Só que precisam pessoas para programar essas máquinas, precisam pessoas para operar essas máquinas. Então hoje a área de tecnologia ela tem muita vaga, tem muita área aí com vaga para o pessoal trabalhar. Uma dessas áreas é o profissional de programação, que é a área que eu estou entrando. Eu recomendo que mesmo que vocês não queiram trabalhar com programação, que vocês estudem pelo menos o básico de programação. Pois a programação é o próximo curso de datilografia. Aí você fala, Matrix, e quais essas fontes? É as vozes da sua cabeça? Não, não é as vozes da minha cabeça. Eu falo por quê? Eu falo por quê? Para você ter uma ideia hoje, a pessoa com cargo administrativo, elas estão estudando linguagem de programação VBA. Por que elas estão estudando linguagem de programação VBA? Porque hoje todo mundo que trabalha na área administrativa tem que saber Excel. Só que não basta só saber o básico do Excel, PROC-V, PROC-C. As pessoas têm que fazer umas dashboards mirabolosas, sistemas monstros no Excel. E por trás do Excel tem a linguagem de programação VBA. Então hoje um administrador precisa saber administração, precisa saber linguagem de programação VBA para operar o Excel. É imprescindível a pessoa saber o Excel avançado. Quando fala Excel avançado, estamos falando de linguagem de programação VBA. Então não estou indo longe não, estou falando um caso real que acontece hoje. É o básico hoje saber um pouco de programação, mesmo que você não for trabalhar com programação. Esse é o futuro, tá? Você não vai perder o emprego para as máquinas se você programar as máquinas. Você não vai perder emprego. Eu pretendo fazer um vídeo falando mais sobre programação, desmistificando essa área, falando como aprender programação e tal.
Então, se vocês gostou aí da ideia aí, deixa um comentário aí nesse vídeo aí. Eu pretendo fazer também talvez uma linha aí de vídeos aí de curso básico de programação, porque eu não sou programador ainda, mas eu tenho o básico ali, o básico eu consigo passar pro pessoal. Então é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre programação, deixe um comentário. Se vocês quiserem curso de programação aqui no canal também, deixe um comentário aí embaixo aí, beleza? Vou ficando por aqui porque o vídeo já está ficando bem grandinho. E deixa um joinha aí se gostou, se inscreve no canal se você não é inscrito, clica no sininho para receber notificações e fui! Dá um tchau aí, pessoal. Isso.